gente, eu sou a Larissa. Eu tenho memória ruim, mas vou lembrar. Eu faço pedagogia na Federal de Uberlândia e eu vou apresentar para vocês o fundador do Empreende da Escola, que é um projeto que tem a iniciativa de fomentar o comportamento empreendedor em alunos de escolas públicas do ensino médio. Pode entrar o Wellington Santos Silva. Entra! Pessoal, que nem eu estava falando para o pessoal, é um presente voltar para São José e um evento tão mágico que é o Semeares, né? Várias sementes levando transformação na sua quarta edição. Primeira coisa que eu queria falar para vocês, morei 4 anos em São José dos Campos, então gosto muito da cidade. A minha história de transformação começa aqui e eu queria perguntar, alguém de vocês mora no Jardim Morumbi, Jardim Oriente? Legal, morei nesses 2 bairros, então para vocês, quem conhece essa figura aqui? Quem conhece? O que é isso aqui? Pessoal, essa aqui é o Malba, que é uma escola que eu adorava, amava de paixão, foi muito marcante para mim, e nessa história que começa a minha transformação, né? Para vocês, qual a semelhança entre esses 2 personagens? O que tem a ver esses 2 personagens, olhando assim? Para quase todo mundo no mundo, eu acho que nada. Mas para mim faz todo sentido. Para quem não conhece, o primeiro ali é o Shiryu, do desenho Cavaleiros do Zodíaco, que eu era viciado, eu sou libriano, então eu era o Shiryu nas brincadeiras. E o segundo aqui é o Carlos Drummond. Né? Apesar de não ser mineiro, eu moro em Poços de Caldas, então tenho muito a causar. Contando um pouquinho, por que o Shiryu faz parte da minha história, lá no Malba? Porque eu era muito bom em desenhar. E nessa época, o que eu percebi? Eu falei, poxa, eu sou bom em desenhar. Eu comecei a fazer desenhos e o pessoal começou a gostar dos meus desenhos. Falei, pô, que legal, acho que eu posso ganhar dinheiro com isso. Aí eu comecei a vender desenhos dos Cavaleiros do Zodíaco, então tinha desenhos de 10 centavos, de 20 centavos, 30 centavos, até 50 centavos, que era o mais caro. E aí, chamei meu irmão mais velho para ser meu primeiro sócio, e aí a gente montou o nosso pequeno negócio na escola, e estava dando super certo, assim, a escola nossa, ela tinha da primeira série ao 3º ano, a escola inteira começou a ficar sabendo dos irmãos que faziam desenho, e o negócio começou a prosperar, eu comecei a ficar super feliz, comecei a ter acesso a outras coisas que eu jamais imaginava. Então, você ter isso aqui naquela época, você se tornava o cara da escola, você tem uma caneta com 2 cores, você já se tornava esse cara, imagina com 8 cores. E o legal é que a criança é muito mágica. A criança, se ela não tem dinheiro, ela utiliza do escambo. Então, muitas crianças, elas não pagavam pra gente em 10 centavos, mas elas davam uma bolsinha, um apontador, um corretivo de fita. Então, na escola, só eu que tinha. Mas aí, eu não sei se vocês têm uma mãe pernambucana, igual a minha. Ela chegou, começou a ver esse monte de coisa lá para casa, né? Aí ela viu, a primeira coisa que ela fez? Eu não quero saber disso. Eu não quero saber disso, pode acabar. Então, beleza, quando você é pequeno, você acredita, muitas vezes, no que as pessoas falam. Acabou com isso. E aí, aquele menino que estava todo feliz, ganhando dinheiro, o que acontece com ele? Acabaram com o sonho dele. Então, beleza, falei, tudo bem, o tempo passa, eis que chega a 3ª série, né? Então, no Malba, toda dia comemorativo, dia da bandeira, dia do índio, sempre tinha comemorações e eu escrevia poesias. Então, eu não assistia outras aulas para escrever poesias. Então, participei de concursos, adorava fazer isso. E aí, estava super dando certo ali, tal. Aí chegou uma professora em mim e falou, não, você não tem que ficar fazendo isso. Você tem que ser mais ou menos em tudo. E aí, de novo, aquele menino que estava começando a dar certo, né, lendo, conheci série Vagalume, estava super feliz ali fazendo vários poemas. Inclusive, de repente, no Malba deve ter alguma poesia minha do índio lá até hoje. Tinha várias, tinha um caderno de poesias. Ele, mais uma vez, teve seu sonho que foi destroçado, né? E aí, imagina só, pessoal. Quantos sonhos a gente não
não tem que são cortados, né? Quantas vezes as pessoas falam que você não pode e você acredita nessas pessoas? A pessoa fala, você fulano A, você na verdade você tem que ser um B. E você acha, vai ser um B. E aí você acredita nisso, mas você acaba acabando com o teu sonho muito antes dele começar. E aí com isso, comecei a refletir sobre isso. Por que as pessoas não acreditam na gente? Às vezes nem a mãe da gente, o pai da gente acredita. Se você fala que vai ganhar dinheiro, a primeira coisa que a pessoa fala, dinheiro é sujo, dinheiro é feio. Ou então se fala, se você quer mexer com artes, não faz isso. Faz a engenharia civil porque dá dinheiro. Né? Você faz uma coisa, só que não é aquilo que você faz. Você se torna advogado porque sua família tem um sobrenome. Então, não sei se vocês perceberam, meu sobrenome é o mais genérico do Brasil possível, Santos e Silva juntos. Eu gosto de brincar, eu sou o Silvio Santos ao contrário. Né? Então, tudo dá certo. O que aconteceu? Saí de São José, fui lá para Poços, acabou o ensino fundamental, fui para o ensino médio. E aí, o engraçado é que eu pensei, Poços vai ser diferente, né? Alguém vai acreditar em mim. Deram duas escolhas para mim. Ou você vai trabalhar no supermercado, ou você vai trabalhar de operador de fábrica. E aí foi muito engraçado, que eu ainda acreditava nisso. E para onde que eu fui? Primeiro emprego, supermercado. Esse cara aqui segue muito a trajetória que eu fui. Fui pacoteiro, depois trabalhei no caixa e depois fui trabalhar de repositor. E aí com esse processo, comecei a pensar muito sobre isso. O que acontece quando as pessoas não seguem o próprio caminho? Tem uma coisa que é um efeito que eu... Não sei se alguém patenteou isso, mas talvez a ideia, não sei se foi mim, que é o efeito Drummond da quadrilha. O cara que quer fazer artes cênicas, mas ele vai fazer ciência da computação porque o computador dá dinheiro. O cara que quer fazer direito, só que ele faz engenharia civil porque teve o boom da construção civil. O cara que quer ser administrador, mas falam para ele que a administração é para quem não tem opção. Então, eu sou administrador, viu, gente? Então, você começa a gerar várias pessoas que ficam infelizes. Uma pessoa que vai fazer concurso, porque ela acha que no concurso ela vai ser feliz. Então, não é... A pessoa começa a ficar infeliz. Ela começa a não saber o caminho que ela quer e tudo começa a desmoronar na cabeça dela. E aí, em uma época, uma luz surgiu. Quando eu trabalhava no supermercado, nós criamos o grupo dos pacoteiros anônimos, que toda hora de almoço do chefe, a gente ia lá, ficava conversando, a gente fazia as vozes iguaizinhas, assim. Era super divertido. Aí, do nada, aconteceu a primeira coisa que ia mudar completamente a minha vida. Não sei como surgiu, não sei por que surgiu, não lembro o momento, mas surgiu o assunto de universidade. Eu nem tinha noção do que era universidade, eu nem imaginava isso. Falei, mas o que é isso, universidade? Para mim, a universidade era outra coisa. E aí, tem uma fala de um amigo meu, que é muito bacana, que entra muito nesse contexto, que quem fala, ele não sai do A, mas a pessoa que faz, ela vai de A até Z. Então eu comecei e falei, poxa, eu preciso começar a fazer, preciso começar a agir. E aí quando eu comecei a fazer, eis que eu entrei na universidade, pedi conta do serviço, perdi 3 anos de serviço, mas não tem problema, e entrei na universidade. E na universidade, eu comecei a ver coisas que mudaram completamente meu rumo. No supermercado eu ganhava R$1 por hora. Então eu falava, poxa, meu sonho era ganhar R$600 fazendo turno à noite, porque eu ia ganhar adicional noturno, aí ia fazer outras coisas, eu não tinha nem noção do que era as possibilidades. E para mim, universitário, era esse pessoal aqui, ó. Essa era a minha referência, porque eu ficava emocionado com o Silvio Santos. Quando as pessoas falavam, gente, pergunta para os universitários. A galera sempre ia de terno. Falava, cara, esse povo no mínimo sabe alguma coisa. Depois, quando eu também quero esse troço para mim. Depois, quando eu entrei na universidade, eu vi que não é bem assim com alguns. Tem uns que pioram. Mas aí entrei lá e entrei na empresa Júnior, que é uma porta fechada, que é a empresa Júnior é uma organização que os alunos tomam conta, uma organização estudantil. E aí, com isso, eu pude conhecer um pouquinho do Brasil. Pela primeira vez, eu viajei de avião na minha vida. Então, coisas que eu nem imaginava fazer, comecei a perceber o tanto que o nosso Brasil é grande e o tanto de gente boa que existe por aí. Falei, poxa, aí é meu lugar. Aí o fato de estar tanto envolvido com a empresa Júnior, abri minha primeira empresa na faculdade, vocês perceberam que eu comprei o terno, né? Fiz um curso em Pretec, que foi super bacana, tomei pancada a semana inteira,
mas no final abri minha empresa, comecei a ganhar muito dinheiro. E o legal de ganhar dinheiro, que eu comecei a ganhar dinheiro tal, falei, nossa, que bacana. Aí só que não tinha muito sentido aquilo. Aí depois do momento que eu estava mais ganhando dinheiro na empresa, na excelência, aconteceu um curso que eu fiz, chamado Laboratório Estudar, e numa ação desse curso, eis que era voltar para a escola onde eu tinha estudado. E o mais engraçado é que a gente fez ação e tudo mais, um aluno, no final, ele tocou no meu ombro e ele falou, Wellington, o ano que vem eu espero vocês aqui. Na hora que ele falou isso, não era mais aluno, não era mais ação, não era mais Fundação Estudar, eu me via no passado. Aquele aluno que ninguém acredita nele, nem mãe, nem pai, ninguém imagina, porque o aluno, ele é como se ele fosse míope, ele não consegue enxergar as possibilidades. E quando você começa a se conectar, outras pessoas acreditam em você. Então, a Red Bull fez um concurso do Wings for Change para selecionar 10 jovens do Brasil. Fui um desses jovens para a gente transformar o Empreende Escola em uma jornada de empreendedorismo para esse jovem, para mostrar para ele que ele vai ralar igual um condenado. Ele vai ralar muito mais que qualquer pessoa de escola particular, mas vale a pena. Se ele quer encarar isso, não é para ele colocar a culpa na mãe, colocar a culpa na Dilma, colocar a culpa no Alckmin, a culpa é dele. Se a vida dele for uma droga, a culpa é dele. Ele pode não ser o culpado, mas ele é o responsável pela vida dele. Então a gente começou a trabalhar em empreendedorismo com esse aluno. E aí, com isso, trabalhando com esse aluno, o que a gente começa a perceber? Que várias ações, muito fala assim de empreendedorismo, né? É muito legal falar de sonhos. Teve um aluno que deu a melhor definição de empreendedorismo para a minha vida, que é o empreendedor, é o cara que sonha e faz. Ele não fica só no mundo da lua, ele não fica só fazendo igual um touro louco. Ele sonha, ele faz, ele consegue colocar isso de forma materializada. E quando você começa a perceber que o seu trabalho, na verdade, é com o jovem, você começa a ver que você pode fazer muito mais. Do Empreende Escola surgiu a essência da minha vida, que eu faço, logo existo. Que eu descobri, foi um evento que nós fizemos para levar a transformação, e do Faço Logo Existo, a gente percebeu que a gente podia mudar a cidade inteira. Aí a gente fez o Faço Logo Existo, foi super bacana. Ah, mas a educação tá ruim? Tá, então vamos fazer o Faço na educação? Ah, startup não existe? A gente vai fazer o Faço Startups. Ah, mas a política não presta? A gente vai fazer o Faço na política. Então, inicialmente, o prefeito que perguntava quem são vocês no começo, agora é super parceiro nosso. Então, todo aquele trabalho de você começar a fazer, você começa a perceber que você consegue fazer muito mais. Então, todo o processo de transformação, ele só começa quando você começa a agir. Seja na sua região, seja na sua escola, seja no lugar que você achar melhor. Então, toda a essência para empreender é o Faço Logo Existo. Obrigado, pessoal.